Caríssimos irmãos, estamos lendo o Evangelho de São Marcos e aqui nós já começamos nos primeiros capítulos do Evangelho o embate, a briga entre Jesus e os fariseus. E é interessante a gente perceber os fariseus, os judeus de uma forma geral, que eles não conseguem enxergar Jesus de jeito nenhum. Tem uma névoa que fecha a mente deles, escamas que tampam os seus olhos e eles não conseguem enxergar. Tanto que São Paulo, quando se chamava Saulo, ele era fariseu. Ele, quando teve a experiência no caminho de Damasco, o Atos dos Apóstolos diz que ele ficou com os olhos fechados, com escamas. Ele não conseguia enxergar Jesus. Os fariseus também não conseguem enxergar Jesus. Eles veem todos os bens que Jesus, todo o bem que Jesus faz, todas as coisas boas, e dizem que ele está fazendo tudo aquilo porque ele está movido por Satanás. Só que os fariseus não conseguem compreender que quem está movido por Satanás são eles. Porque é justamente esta a função de Satanás. É fazer com que você não reconheça Deus. Não entenda as coisas de Deus. Nós conhecemos tanta gente que vai à igreja e reza e lê a Bíblia e fala: gente, eu não entendo nada, eu já li isso daqui 1000 vezes, já li a Bíblia de ponta a ponta e não entendo, não compreendo, não sei do que ela está falando. Chego lá na igreja, o padre está fazendo homilia, eu não faço ideia do que o padre está falando, parece que está falando em outra língua, eu não entendo nada. É o diabo que fecha a nossa mente, o nosso coração, para não entender as coisas de Deus, e você não consegue enxergar a verdade. E quando a pessoa chega neste estágio de cegueira, infelizmente, Deus já não pode fazer mais nada. Porque é quase impossível. Tanto que o Evangelho diz assim, então Jesus começou a falar em parábolas. Não adianta eu explicar para esse bando de tonto que eles não vão entender. Então ele joga, dizendo: como pode um reino dividido contra si mesmo estar de pé? E aqui é interessante e é muito importante para a nossa vida espiritual. Se nós não enxergarmos Jesus com clareza, nós vamos ter o nosso reino dividido. Que reino é esse? O coração. O coração dividido. O coração dividido entre a verdade e a mentira. E às vezes a gente até vai na igreja, reza, comunga, se confessa, mas a gente também gosta de coisas mentirosas, de coisas indecentes, de coisas maledicentes. A gente gosta de tramóias, de coisas do mal. É um coração dividido. Mais tarde ele vai dizer no Evangelho: é uma pessoa que acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo. O coração dividido. Eu até quero seguir Jesus, eu até quero ir para a igreja, eu até quero fazer as coisas de Deus. Mas eu não posso largar a minha cachaçinha, Eu não posso largar a minha vida de esbórnia. Eu não posso deixar os meus prazeres. Aí justifica dizendo: porque Jesus fez a gente para a gente ser livre e ser feliz, então eu tenho que ser feliz. Deus não é tão mau assim, Ele não se importa com as coisas que eu faço. Eu posso fazer o que eu quiser e está tudo certo, Deus perdoa todo mundo. O inferno está vazio, ninguém vai para o inferno, está todo mundo salvo, não se preocupa não. E é justamente aqui, são essas atitudes que vão dividindo o coração. Uma hora ele é de Deus, outra hora ele é do diabo. Vai dividindo o coração e vai fechando a inteligência da pessoa, vai fechando o coração de tal maneira que ele comete o pecado contra o Espírito Santo, que Jesus falou aqui no Evangelho. Jesus disse assim: em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que ele tenha feito. Mas blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Que é blasfemar contra o Espírito Santo? É se fechar à graça de Deus.
É se acostumar tanto com a mentira, com as maldades, com as coisas ruins, com as coisas indecentes. É se acostumar tanto com o mundo e com as coisas do diabo, que Deus não tem mais chance de entrar. Deus não tem como penetrar dentro de você. Ele não pode fazer mais nada, porque você já se entregou totalmente ao mal. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. São aquelas pessoas que dizem assim: eu sou ateu, não quero saber de Deus, não gosto de Deus, odeio Deus, e por aí vai. E começa a falar um monte de blasfêmias. E não permite isso, não só na fala, mas também nas atitudes. Ela não permite que Deus faça nada dentro dela. Ela não permite que Deus haja. Deus é um morto para ela. Deus não existe para ela. E hoje o Evangelho nos chama a isso. Duas coisas. Não tenha o seu coração dividido. Que o seu reino seja completo. Que o seu coração seja inteiro de Deus. Que Deus olhe para você e se reconheça em você. Isso é ter um coração indiviso. E depois, permita que Deus entre no seu coração e refaça as coisas. Mesmo quando cometeu um pecado, levanta, vai lá: Senhor, eu errei, estou aqui, me perdoa, quero recomeçar. Vamos recomeçar, meu Deus. Faz alguma coisa para que eu possa me levantar. E Deus vai. Deus vai atrás da ovelhinha perdida. Quantas vezes ela se perder, mas quando a ovelha já estiver morta, ele não pode fazer mais nada. Não adianta nem ele encontrá-la, ela já está morta, já foi. Um coração morto, um coração fechado para Deus, Deus não tem mais o que fazer. Que o Espírito Santo ilumine os nossos corações e nos ajudem a ter um coração indiviso e um coração generoso, aberto à ação de Deus. Um Deus tão grande, tão soberano, tão poderoso, se torna impotente diante de nós. Se eu disser para Deus: eu não te quero, Ele respeita a minha decisão. Infelizmente.